Ao olhar em volta, não é preciso se esforçar muito para perceber que o Brasil é um país lotado de problemas e crises. Porém, apesar de a classe política ser sim uma das principais responsáveis por tudo isso, existe uma figura particularmente desconhecida pelas massas que, bem longe daqui, conseguiu ser uma das forças motrizes de nossa desgraça: o filósofo Antônio Gramsci. Mas, afinal de contas, quem seria esse homem e o que ele tem a ver com os problemas do Brasil? É o que vamos descobrir. Bem-vindos a mais um vídeo no canal Danúzio Neto. E se prepare, pois hoje é dia de mergulharmos fundo na mente de um dos maiores lunáticos do século XX. O começo de nossa história remonta a meados dos anos 1910, quando a Primeira Guerra Mundial, até aquele momento a maior crise geopolítica de todos os tempos, ia se desenrolando. Catastrófica, essa guerra envolveu praticamente todos os grandes impérios e nações avançadas do globo, que se engalfinharam em infindáveis batalhas, cujo único resultado eram centenas de milhares de mortes para todos. Contudo, apesar de todos os países envolvidos na guerra enfrentarem dificuldades das mais diversas, uma nação em particular mergulhou no completo caos por conta dela: o Império Russo. Liderado pela secular monarquia dos Romanov, o gigantesco império, que se estendia da fronteira japonesa até a Europa Central, havia deixado para trás seus anos de glória e vitórias militares, colecionando derrotas sem fim desde o começo do século XX. Todas essas catástrofes, aliadas com o empobrecimento das massas e o calamitoso reinado do czar Nicolau II, minaram muito o apoio do povo para com seus monarcas, o que possibilitou o início da não menos desastrosa Revolução Russa, em março de 1917. Tendo como suas figuras centrais intelectuais como Vladimir Lenin e Leon Trotsky, e seu norte os ideais de Karl Marx, a sangrenta revolução varreu porções imensas do império, que, enfraquecido, colapsou em pouquíssimo tempo. Entretanto, mesmo eliminando centenas de milhares de pessoas, logo Lenin e seus asseclas perceberam que tomar o poder era bem diferente de tomar o governo, porque o povo russo, arraigadamente religioso e conservador, seguia resistindo ferozmente contra os comunistas, que, cinicamente, tentavam convencê-los à força que estavam fazendo tudo aquilo para beneficiá-los. Porém, mais do que tudo isso, rapidamente a resistência do povo russo se mostrou um problema bem mais complexo do que parecia, uma vez que a suposta ditadura do proletariado instalada por Lenin, que segundo as intenções de Marx deveria ser uma breve transição para o paraíso da democracia comunista, ameaçava eternizar-se, barrando o caminho a toda a evolução futura do comunismo. Era necessária uma solução. Todavia, ela não viria de dentro da União Soviética, mas de um local bem mais distante. Sendo um grande admirador da Revolução Russa antes mesmo de sua resolução em 1923, o filósofo e ideólogo saudou o advento desse sangrento evento como um dos maiores eventos de todos os tempos. Para ele, a República dos Sovietes era um estado orgânico, cuja justificativa para a existência era tanto histórica quanto constitucional. Ao passo que Lenin era enxergado como o maior estadista da Europa. No entanto, a visão de Gramsci para o mundo pós-Primeira Guerra era bem menos elogiosa. Catastrofista, ele enxergava um panorama internacional dos mais calamitosos,
Em suas palavras, uma espantosa tempestade em uma paisagem de ruínas, onde os estados liberais metropolitanos se desfazeriam em seu interior e o sistema das colônias e das esferas de influência se desintegraria. Contudo, conforme os anos foram passando e informações sobre os massacres sem fim na União Soviética vinham à tona, Gramsci passou a discordar frontalmente de várias perspectivas de Lenin, não pelos massacres em si, mas por conta da imensa ineficiência que ele notou. Para ele, os planos de Lenin, que demandavam a construção de uma imensa e bem organizada vanguarda armada para derrubar o Estado vigente pela força, além de serem ineptos, eram severamente ultrapassados, uma vez que os comunistas, ao autonomeassem pela força os representantes do proletariado, jamais conseguiriam convencer toda a população a abraçar sua ideologia. Assim, visando contornar os problemas enfrentados pela ditadura proletária russa, que, eternizando-se, jamais chegaria ao idealizado governo comunista, Gramsci passou a conceber perspectivas totalmente novas, que, uma vez postas em prática, não demandariam mais qualquer tipo de revolução armada. O primeiro passo dessa sua nova estratégia política foi estabelecer uma distinção incontornável entre dois termos: poder e hegemonia. O poder, que o ideólogo preferia chamar de controle, foi definido como o domínio sobre o aparelho de Estado, sobre a administração, o exército e a polícia. Em suma, o controle da máquina pública, enquanto a hegemonia tomou contornos imensamente mais amplos em suas conjecturas, devendo ser encarada agora como o domínio psicológico sobre as massas. Por conta desses fatores, Gramsci delimitou que, ao contrário de Lenin, o exército de sua revolução não seria formado por soldados armados, mas sim por turbas de intelectuais corruptos, que formariam a linha de frente dessa nova guerra, segurando o bastião da subversão do povo, levado a cabo num processo longo, complexo e sutil de mutações psicológicas graduais e crescentes. Contudo, certamente para sua própria consternação, o auto-indulgente Gramsci, que foi preso em 1926 pela ditadura de Benito Mussolini, não teve tempo de publicar qualquer um de suas dezenas de livros escritos em seu cárcere, morrendo em 25 de abril de 1937, de derrame cerebral. Tudo levava a crer que suas ideias jamais conseguiriam influenciar amplamente o mundo, especialmente pelo fato de Mussolini, triunfante após anexar a Etiópia em fevereiro de 1937, estar mais consolidado do que nunca, e por Stalin, em mais de um de seus arroubos genocidas, expurgar centenas de milhares de pessoas do partido durante os anos 30. Porém, tal como Augusto Comte, o idealizador do positivismo, que parecia relegado a quase completa obscuridade, Gramsci encontraria um terreno fértil para propagar suas ideias, décadas após a sua morte. Conforme os anos 30 se aproximavam do seu fim, em setembro de 1939 eles trouxeram consigo algo ainda mais terrível e nefasto do que a Primeira Guerra Mundial. Iniciada pela invasão alemã na Polônia, a Segunda Guerra Mundial surgiu no horizonte europeu como o ponto de inflexão que definiu o destino da humanidade, contrapondo o totalitarismo expansionista das potências do eixo, compostas principalmente por Alemanha, Itália e Japão, contra as forças dos aliados, representadas pelos Estados Unidos, Império Britânico e União Soviética. Entretanto, deixando de lado simplistas dicotomias de bonzinhos e malvados, que são propagandas até os dias de hoje, a Segunda Guerra Mundial não opôs gloriosas democracias ocidentais contra as forças do eixo. Na realidade, boa parte das nações aliadas não eram exatamente os melhores exemplos de democracia, tal como a sanguinária União Soviética. E claro, a ditadura do Brasil
liderada pelo despótico Getúlio Vargas, que vinha guiando o rumo dos brasileiros desde 1930. Em 1945, ano em que a Segunda Guerra Mundial teve fim, tanto o governo de Vargas quanto outras ditaduras mundo afora se encerraram. Agora, o Brasil era liderado por Eurico Gaspar Dutra, justamente o ministro da Guerra de Vargas, mas que curiosamente afastou o país de ditaduras centralizadoras, aproximando o Brasil dos Estados Unidos, ao mesmo tempo que rompeu relações diplomáticas com a União Soviética. Concomitantemente a esses eventos, o povo brasileiro, ainda tremendamente inculto, desenvolveu um imenso desprezo para com o comunismo, que só conseguia reverberar entre elites endinheiradas e agitadores baratos. Contudo, em vista do fato de a história já ter comprovado que uma revolução comunista não passava necessariamente pela adesão de todo o povo de um país, o movimento comunista seguiu em sua malfadada busca pelo poder no Brasil. Porém, entre os dias 31 de março e 1º de abril de 1964, finalmente parecia que havia chegado a hora da derrocada final do comunismo no Brasil. Com o apoio flagrante da imprensa, da maioria da população, representada pelas chamadas Marchas pela Família com Deus pela Liberdade, e com a adesão das Forças Armadas, o Brasil se levantou contra o governo de João Goulart, antigo ministro do Trabalho de Vargas, e que buscava aproximar o Brasil de ditaduras comunistas. Fracassando em sua empreitada, Goulart foi deposto pelo Congresso, que em 15 de abril de 1964 empossou o Marechal Humberto Castelo Branco e o civil José Maria Alckmin, respectivamente como presidente e vice-presidentes temporários do Brasil, cujo mandato deveria se encerrar em janeiro de 1966, após as eleições marcadas para outubro de 65. Entretanto, não foi isso que aconteceu. Em uma flagrante traição ao povo brasileiro, o governo de Castelo Branco editou em 27 de outubro de 1965 o Ato Institucional número 2, o AI-2, que destruiu a democracia brasileira ao determinar que as eleições dali para frente seriam indiretas, com o presidente devendo ser escolhido pelo Congresso, que teria somente 2 candidatos. 3 anos depois, em dezembro de 68, a situação se tornaria ainda mais caótica, quando o Ato Institucional número 5, o AI-5, foi editado pelo governo do presidente Costa e Silva, aumentando ainda mais a repressão do regime ditatorial. Contudo, pelo menos segundo os militares, isso tudo era justificado, em vista da desculpa que só essa repressão adicional poderia aniquilar os movimentos comunistas armados que se alastravam pelo Brasil. No entanto, em sua absoluta ignorância e sede desmedida pelo poder, os militares não enxergaram onde seu inimigo estava. Desse modo, enquanto caçavam comunistas no meio do mato, o verdadeiro perigo ia se espalhando por meio da palavra de um novo profeta, Antônio Gramsci. Tremendamente nichado, o primeiro registro que se tem notícia de Gramsci no Brasil data de 14 de novembro de 1923, quando o Jornal do Brasil divulgou uma nota sobre ele. E tirando matérias esparsas e obras trazidas para o Brasil por exilados italianos e trotskistas, Gramsci não era lido amplamente. Isso mudaria por causa de Carlos Nelson Coutinho e Noênio Spínola, que num esforço hercúleo para divulgar Gramsci no Brasil, traduziram de 1966 em diante obras como Concepção Dialética da História e As Cartas do Cárcere, apesar de, ironicamente, pelo menos no começo, Gramsci acabar sendo encarado pela esquerda mais como um crítico literário e um pensador anacrônico do que como uma possibilidade de retorno ao poder. Um dos primeiros a abraçar as ideias de Gramsci nos anos 60 seria o professor Oliveiros Ferreira, que utilizou perspectivas de Gramsci no programa de pós-graduação da USP. E mais de uma década depois, após muita reflexão e debate, o Partido Comunista do Brasil aceitaria Gramsci como seu novo guia, dando assim início ao colapso intelectual do Brasil. Como Gramsci havia ensinado, a força motriz da revolução, os intelectuais, pacientemente iniciaram um longo e penoso processo para a conquista da hegemonia.
em busca da modificação completa daquilo que Gramsci nomeava como senso comum. Um aglomerado de hábitos e expectativas, inconscientes ou semiconscientes na maior parte, que governam o dia a dia das pessoas, operando na realidade ao mesmo tempo uma filtragem e uma montagem, segundo padrões que, herdados de culturas ancestrais, permanecem ocultos e inconscientes. Aliados a eles, seguiu outra tropa de elite da Revolução, formada por jornalistas, cineastas, músicos, psicólogos, pedagogos infantis e conselheiros familiares, cuja atuação sem aparente intuito político penetrou fundo na consciência do povo, que, inadvertidamente, eram bombardeados diariamente por tudo isso, enquanto os militares, incompetentemente, seguiam caçando comunistas no meio do mato. Em silêncio, a ideologia vigente não foi combatida no campo aberto dos confrontos ideológicos, mas no terreno discreto do senso comum. Não pelo avanço maciço, mas pela penetração sutil, milímetro a milímetro, cérebro por cérebro, ideia por ideia, hábito por hábito, reflexo por reflexo. No fim, todos esses soldados anônimos da Revolução tiveram um papel determinante no completo esfacelamento da intelectualidade presente da sociedade, que agora seria substituído por pseudo-intelectuais e professores pedantes, cheios de pose, mas vazios de conhecimento. Hoje, vivemos o resultado direto de tudo isso, pois esse Brasil, mais do que ordem e progresso, é regido pelo cinismo de Gramsci e de seus arautos. E não se enganem, nada mudou. Mas e você? O que acha de tudo isso? Qual é a sua opinião sobre o assunto? Deixe nos comentários. E caso você deseje uma experiência ainda mais completa e aprofundada, saiba que o vídeo que você acabou de assistir tem um material exclusivo sobre ele. Para ter acesso, clique no primeiro link que está na descrição. E é claro, não se esqueça de fazer sua inscrição no canal, pois toda semana estaremos trazendo novos conteúdos que certamente irão ampliar seus conhecimentos sobre o Brasil e o mundo. Lá no Instagram também não deixe de acompanhar as notícias do professor Danúzio Neto. Um abraço e até o próximo vídeo.